presidente, com relação à aclamação, até do corpo diretivo, tem alguma mudança no comitê gestor que vai comandar o futebol em 2024? Segue o trio que está no comando? Qual é o planejamento? Sim. Boa noite à nossa torcida. Somos dois presidentes, tá? Mas eu entendi que é para mim. A ideia a gente não podia divulgar antes porque a gente necessitava de uma alteração do estatuto na criação de uma nova vice-presidência, que é a vice-presidência da base. Então isso foi o motivo que a gente não falou antes sobre a nossa inscrição de chapa. A gente fez uma solicitação ao Conselho Deliberativo para poder criar a vice-presidência de base, categorias de base, e para essa vice-presidência eu assumi Jones Biglia. Com o objetivo que a gente tem que realmente continuar esse trabalho de evolução da nossa base, que já vem de alguns anos, mas cada vez mais é necessário uma profissionalização, um incremento de atenção à base para a gente poder chegar num orçamento melhor, né? Criação de formas de orçamento melhor. A gente sabe que a base é uma forma de melhorar isso. Nós vemos alguns clubes tendo resultados financeiros melhor com a base, até de formação melhor, clubes que às vezes até com menos expressão de juventude. Então são algumas coisas que a gente pensa. Já amanhã será apresentado o nosso planejamento estratégico de base para o Conselho de Administração, e então a gente achou por bem criar uma vice-presidência específica. Dentro do comitê, a gente continua com a ideia de comitê. O Almir Adami assume a vice-presidente de futebol, mas iremos trabalhar da mesma forma, em forma de comitê. Tem mais o Bianchi, o Adão Marques, o Paulo Stumpf, esse ano ele participou sempre do comitê, então agora a gente está formalizando isso. Ele continua como vice administrativo financeiro, mas na área financeira direta ele está dentro do comitê. Isso acabava acontecendo, só formalizou isso. Dentro da vice-presidência de marketing, comunicação e marketing, então também era mais uma solicitação que a gente fez ao Conselho Deliberativo. Então a gente indicou o Bruno Zabala, diretor de marketing há 4 anos no clube. Desde que eu assumi a vice-presidência ele está conosco. Se eu não me engano, até antes ele já fazia parte do marketing, então ele está assumindo a cadeira de vice-presidente. E o Rafael Belei continua como vice-presidente de patrimônio. Então os dois vices estatutários continuam sendo o Paulo Stumpf e o Rafael Belei. Pode ser para o Osilame, antes do Fábio, essa mudança que teve também do estatuto, que o Fábio chegou a comentar, como é que foi conversado, também definido, e teve um número expressivo de conselheiros, né? Também queria reforçar-se isso, e também essa proximidade que vai ter também o conselho com o biênio que vem pela frente, pelo Fábio. Bom, hoje os conselheiros responderam, foram 86 conselheiros, sendo que entre os 86 tivemos 4 ex-presidentes conosco. E o que a gente fala com essa nova gestão, na liderança do Fábio e o Conselho de Administração. O Conselho de Administração é um órgão novo, tem 2 anos, e a gente entende que esse nível de governança ele é necessário, e com certeza nós vamos aprimorando esse modelo, sendo que as presidências futuras, tomara que saiam sempre dos grupos que estão vigentes e operando dentro do clube. Assim, desta maneira é que nós vemos que o trabalho pode ser sempre continuado, de forma continuada. Então, esse é o novo modelo, um momento ímpar aí do Juventude. Voltamos para a Série A, num ano de liga, num ano de orçamento diferente do que os orçamentos de série B. E com uma gestão executiva, já dá para dizer que os jovens já não são mais tão jovens, né? Já estão quase que calejados, né? Por tanto sofrimento e tanto trabalho que aconteceu durante esse ano. Então estamos com uma equipe executiva na nossa frente, assim, que nos dá muita segurança. Vocês podem ver a foto aí, a foto já não é mais 1, 2 pessoas. A foto que o Fábio tirou agora, aí tinham 7 pessoas.
e mais os conselhos e mais os órgãos do clube, isso tudo forma o que nós chamamos de governança do clube, que acho positivo para os clubes. A gente tem que reforçar que no total de diretoria, já de vários anos, se nós... Ó, o celular falando sozinho. Nós somos mais de 30 diretores no total. Quando, acho que não me lembro quem de vocês participou um dia numa quarta de meio-dia, que veio aqui ao clube, viu a diretoria de marketing, e na diretoria de marketing temos mais de 10 diretores. Então a gente tenta sempre formar novas diretorias para oxigenar a ideia, que isso aconteceu dentro do futebol esse ano, acontece dentro do marketing, acontece em todas as outras áreas, aconteceu quando o Valtinho trouxe o Rafael Belei para vice-presidência de patrimônio. Isso a gente tenta fazer sempre no clube, para poder ter a continuidade e não ter o problema da quebra, né? Quebra da gestão que tanto atrapalhou o clube no passado. Bom, o Zelame e Fábio, ambos estiveram, acho que o Zelame até mais tempo, em momentos muito diferentes. Falo da parte financeira do Juventude, né? Vocês passaram por momentos diversos a este, em que o Juventude sofria mais para fechar orçamento, para cobrir déficit, para pagar a dívida e tudo mais. Como é que o Conselho trabalha agora, né? E obviamente a gestão administrativa do Juventude, executiva também, tendo recursos, né? Tendo recursos disponíveis, e a gente sabe que não são poucos, mas ao mesmo tempo, quando comparados com os recursos dos adversários do Juventude na Série A, são recursos pequenos, né? Porque por mais que o Juventude tenha mais dinheiro do que ele próprio em outros anos, ele tem menos dinheiro do que seus adversários da Série A. Como é que o Conselho recebeu e recebe isso, Zelame? Como é que vocês trabalham, né? Tu é rico de um lado, mas tu vai comparar com os outros, eles são mais ricos do que tu. Eu vou deixar essa parte comparativa de orçamento de Juventude e Flamengo e tal para o Fábio. Eu vou comentar o seguinte: sim, estou há algum tempo ligado à Juventude e vim para cá na era Parmalat, junto com o Marcos Cunha Lima, para implantar um modelo de gestão profissional para prestar contas para a Parmalat. Então, eles lá de 94 e tal. Hoje o clube vive um momento excepcional de formação de liga e de verbas da Série A, mas tudo isso tem que ter muita gestão, muita capacidade de fazer as decisões corretas e não se emocionar demais. Eu tenho estatísticas dos últimos 10 anos do clube. O clube só é superavitário nos anos em que passou na Série A. Todos os demais anos, é 6, é 8, é 10, é 12, é 9, as outras séries são deficitárias. Então, agora que nos remete de novo ao mundo superavitário e mais formação de ligas e tudo mais, a gente espera, né? E eu já vi alguns rascunhos dessa executiva aí que está continuando, de uma gestão bem dentro desse contexto, porque 24 passa rápido, né? E a gente não sabe exatamente em que posição estaremos em 2025, então tem que pensar 24 e 25. Se eu fosse o presidente executivo, eu pensaria assim, e é assim que nós vamos incentivar que a nossa executiva pense. Agora, quanto a essas diferenças de orçamento entre um e outro, nós estamos ricos, mas os outros ainda são mais ricos ainda, eu vou deixar para o Fábio responder. Essa semana, e já semana passada, a gente deu algumas entrevistas com relação a isso. Eu sei que a torcida não recebe bem isso, né? Parece, a gente ouve sempre que é uma choradeira, começa a choradeira, mas infelizmente o nosso orçamento sim é mais baixo, mas isso era mais baixo também na Série B. Isso a gente também falou na nossa reunião de conselho. Na Série B, nós tínhamos um orçamento abaixo talvez da maioria da metade dos clubes, pelo menos, e a gente conseguiu um resultado. Então, orçamento é uma coisa, é óbvio que com dinheiro é mais fácil de fazer futebol. Então, nosso orçamento é baixo sim, provavelmente será um dos mais baixos da Série A.
mas isso não nos impede de tentar algo maior, sabe? Então não é choradeira, o nosso orçamento é mais baixo, mas vamos brigar por mais. Com relação aos recursos da Liga, a gente isso sempre são definições do Conselho de Administração junto com o Conselho Deliberativo, não cabe à executiva, a gente, claro, tem sugestões, tem uma cadeira do Conselho de Administração, mas são sugestões, a executiva sugere, porque essa definição ela vem do Conselho, de como utilizar os recursos. Mas a ideia é sempre a mesma, a gente tem uma ideia dentro do clube, que é sempre investir em estrutura, investir em algo que a gente possa ter retorno no futuro, e isso daí cai nas categorias de base, cai às vezes também o próprio futebol, né? A gente pode ter um investimento dentro do futebol que não é investimento em folha, por exemplo, ou a compra do atleta, ou a compra de um ativo, tudo isso, mas isso não cabe ao executivo, isso cabe ao Conselho de Administração, e nós temos que executar uma definição que o Conselho de Administração nos dá. Dito isso, volto a dizer, nós temos que buscar, função da executiva, buscar aumentar o orçamento da forma que a gente puder, e aí cabe a nós também, então, incentivar a torcida, trazer a torcida para junto de nós, solicitar ajuda da torcida, então você associando aquilo que a gente sempre pede, para poder aumentar nosso orçamento. Nós temos sempre a gente tem o exemplo do Criciúma, do engajamento que a gente tem, que o Criciúma tem, e grande parte, a gente sabe que grande parte do orçamento deles é através do quadro social. E a gente sabe do tamanho da nossa torcida, a gente sabe que a gente pode fazer o mesmo. Mas isso tem que acontecer o engajamento. Com a ajuda da torcida, podemos sim sonhar mais alto. Falando também um pouquinho mais de orçamento, nós pretendemos apresentar o orçamento em janeiro para o Conselho de Administração antes, após Conselho Deliberativo, e aí sim a gente vai ver a divisão de recursos, de todos os recursos que a gente pretende fazer entrar no clube, junto com os valores da Liga, que ainda não estão definidos, né? A gente tem ainda um impasse aí, mas esperamos que em janeiro já tenha também alguma definição. Bom, presidente Fábio, quanto a uma informação que eu acho que o torcedor do Juventude mais quer saber da possibilidade de permanência do Nenê. Então eu lhe pergunto, Juventude já fez a proposta de renovação ao Nenê? A gente tem uma conversa inicial que foi feita ali na segunda-feira após o acesso, e após isso o Nenê saiu de férias, então ele está descansando. A gente tem uma conversa que a gente vai voltar, uma tratativa que a gente vai voltar a conversar no fim das férias dele. Então, isso está em stand-by por enquanto. Ele demonstrou interesse, nós demonstramos interesse, mas ainda tem que haver o fechamento. Fábio, até em relação ao mandato que tu teve de forma assumindo a licença do Walter Dalzotto Júnior, tu pegaste uma equipe que estava caindo para a Série B do Campeonato Brasileiro, uma equipe que foi a lanterna. O que o Juventude tirou de aprendizado daquilo para que não se repita 2024, agora com o senhor começando esse mandato, tendo a oportunidade de mudar o cenário, tentar algo diferente do que o Juventude teve em 2024? Isso acho que a gente já tentou implementar quando a gente formou esse último grupo. A gente sabe que a qualidade dos atletas é muito importante, mas até corrigindo algo que o Júlio falou na reunião do conselho, enquanto ele falou em qualidade antes de caráter. A gente tentou nesse ano aqui primeiro focar no caráter. A gente sabe os problemas que aconteceram no passado, que são problemas graves, e que desde o começo a gente tentou bloquear nesse grupo, e a gente tem que tentar manter isso, a vontade de guerrear, a vontade de dar seu melhor e honrar a nossa camisa. O que a gente teve dentro do vestiário, ali principalmente no segundo turno, que acabou saindo na mídia, é algo que a gente não pode admitir dentro do clube, e talvez aquilo foi o que mais nos marcou. Eu cheguei da entrevista que aquilo quase me fez também sair do futebol, porque foi
os problemas com apostas, os problemas de aquela live feita dentro do nosso vestiário é algo que honra um local que é sagrado, né? Todos os clubes tratam seu vestiário como um local sagrado, e ali aquele local foi usado para coisas inacreditáveis, né? Então acho que isso, quando a gente foca na contratação do atleta, o primeiro passo é tentar fazer essa análise para que isso nunca mais aconteça no clube. Bom, por mais que vocês estivessem em processo interno de eleição, né, Fábio, Zelame, o mercado do futebol não espera por isso. Eu imagino que vocês já estivessem trabalhando na questão de montagem de elenco, ou de remontagem do elenco para o ano que vem. Tem algo já definido para ser anunciado para o torcedor em relação às permanências, em relação a contratações? Como é que está sendo esse processo de captar reforços no mercado? Como é que o Júlio Rondinelli está trabalhando nisso? E o Thiago Carpini, como é que ele está trabalhando nisso? E porque de novo já começam a surgir especulações de coisas de Série A e tal. Dá para tranquilizar o torcedor em relação à permanência do Carpini, Fábio? Como a gente já falava antes, né? Quando chegou ali, quando a gente viu que poderia ter uma possibilidade de acesso, já com aquelas primeiras vitórias do Carpini, nós começamos a voltar o foco de novo à Série A. Não vou negar que o nosso objetivo inicial era ficar na B, o nosso início negativo, mas o tempo todo nosso departamento que prospecta jogadores tinha dois planos, né? O plano de Série A e o plano de Série B. Realmente é plano A e plano B, com listas de jogadores para a maioria das posições, mas é óbvio que a gente só pôde executar o plano no momento do acesso, então a gente meio que partiu atrasado, né, nesse quesito, apesar dos clubes da Série A ainda estarem jogando, né? O que acaba também, aí nesse caso a gente tem uma vantagem. Com relação à montagem do elenco, ela continua sendo feita da mesma forma que a gente fez ano passado, com o comitê todo atuando. Então todos os nomes eles vêm através de inúmeras fontes, através da nossa prospecção, mas também através de empresários, de olhar o mercado. Por exemplo, o Zelame quer sugerir um nome, ele vai jogar esse nome para dentro do comitê, todo o comitê vai analisar junto com o Júlio, junto com o Carpini, e aí a partir daí, ok, é um jogador que interessa, tudo bem, a gente acaba contatando. Aí falando do Carpini, que a gente ouve um monte de especulação, eu vou dar um exemplo. Hoje é terça, então foi ontem, acho que foi ontem, eu estou meio perdido nas datas. Então foi sexta passada. Ele está de férias, né? Ele não está no Brasil, mas quando a gente começou a falar de nomes, começa muito no WhatsApp, né? E era 2 da manhã no local que ele estava, e eu quero conversar, e a gente já fez live e já estava tratando de contratações, e não foi um dia só que isso aconteceu. Então acho que quem não está engajado, se ele não tivesse engajado, ele não sairia da cama às 2 da manhã para tratar de contratações, né? Então esse é o Carpini, também é 24 horas de trabalho, junto com toda a nossa equipe também, que não para nunca. A gente continua assim, está todo mundo com o mesmo foco, e acho que com esse exemplo eu respondi a pergunta. Presidente, ainda com relação a valores sempre que acabam girando, né, mais altos de compra e venda, acabam tendo, né, a canetada final do presidente. Por exemplo, um atleta que se destacou, o Gabriel Talhari, o Juventude tem condições de adquirir. A pedida inicial do clube detentor acabou assustando, ficando fora do orçamento do clube? No caso do Talhari, nós já temos um contrato com valores estabelecidos, e nós enviamos a proposta de aceite desses valores. O que a gente precisa definir é a forma de pagamento. Então a gente está nesse impasse ainda, porque assim, não é porque a gente teve o acesso que os valores de Série A do nada aparecem na conta, né?
Então essa inflação de mercado que a gente já teve no ano de 2021, a gente está sofrendo agora. Ou nos valores sendo inflacionados ou os recursos sendo esvaziados antes da entrada, né? Então, na verdade é isso, mas penso que no caso esse específico do Talhar, a gente vai encontrar aí uma forma de equacionar e te espera contar com ele para o ano que vem. Para fechar, Fábio, o Juventude talvez precise fazer um investimento desde o Gauchão, porque tem a questão de janela já para a próxima temporada. É possível fazer investimento maior para a disputa do Gauchão? E também te pergunto em relação a como encontrar o equilíbrio, não extravasar para não acabar perdendo um pouco o foco e também, ao mesmo tempo, trazer jogadores que possam representar aquilo que é investido pelo Juventude. Nós temos que adiantar, isso acaba ficando cada vez mais difícil de fazer aquela nossa política que a gente tentava atrasar o máximo possível a formação do grupo, até para poder testar o grupo, né? Ir testando o grupo e formando, porque a janela ela acabou esse ano, o ano que vai começar, ela acaba vindo para mais cedo ainda, né? Então a ideia é início de março encerrar a janela. A gente inclusive conversou com a CBF, porque ano passado a gente teve uma pequena prorrogação. A ideia desse ano não é ter essa prorrogação. Então, se eu não me engano, na segunda semana de março encerra a janela. Então temos que formar o time cada vez mais cedo. Então sim, a gente precisa entrar no Gauchão já um pouquinho mais forte, um pouquinho não, um pouco muito mais forte, para poder disputar a Série A, porque depois a gente não tem chance de corrigir percurso. E aquilo que eu já falei, né? É muito difícil corrigir o percurso na janela de meio de ano, porque aí a gente entra em conflito com clubes que daí sim tem também tem investimento maior, mas entram com mais força ainda na janela de meio de ano. Então as contratações ali são muito mais complicadas. Então tem que acertar de primeiro. Aproveitando que vocês estão os dois aqui, né? Os dois presidentes, enfim, juntos, Zelano, eu queria entender como é que funciona essa relação do Conselho Deliberativo com a direção executiva, porque vocês como conselheiros obviamente representam aquilo que o torcedor fala, né? A gente vê na rua, a gente recebe aqui os recados, o torcedor cobra muito, principalmente agora que subiu, cobra aumento de investimento, né? E tem muita gente já, até lendo agora aqui os comentários do pessoal dizendo, tem que abrir os cofres, tem que contratar jogador de seleção, tem que tirar jogador do Corinthians, tem que tirar jogador do Grêmio do Inter. Como é que vocês filtram isso, Zelame, dentro do conselho, e como é que vocês repassam esse tipo de cobrança, né, para a direção executiva? Porque, como eu disse, vocês são quantos conselheiros? 200 e tantos? 100 conselheiros. São 180. Tá, esses 180, enfim, eles representam o que esse torcedor cobra, né? Como é que vocês lidam com isso nas reuniões, e como é que vocês repassam e filtram isso para a direção executiva? É uma curiosidade que eu tenho. Olha, eu tenho muito respeito ao torcedor, né? Mas se ele estava ouvindo minha conversa um pouco antes, eu digo o seguinte, que o mundo do futebol, numa série fora da Série A, é deficitário, e a gente precisa lidar com a situação financeira do clube. Então, se imagina que vem um determinado valor hoje pelo ingresso na Série A, e ali está o limite de gasto. Nós já temos dívidas. Aliás, os balanços do clube são publicados. Se tu entrar ali no www.juventude.com.br, tu vai consultar e tu vai ver essas dívidas. Nós temos credores que estão por aí, e credor, ele precisa receber. E eles cobram a responsabilidade da gestão. Ela tem que ser uma coisa responsável, tem que ser uma coisa equilibrada. Eu estava no jogo do Criciúma e Juventude, 1-0 para o Juventude, eram 16 mil torcedores, é um negócio lindo de ver. E nós, um dia, quem sabe, nós sonhamos aí com um público mínimo de 10 mil, como mínimo, assim, sabe? Então, eu acho que o torcedor, o que ele pode esperar dessa gestão do clube, e quando fala executiva, mais conselhos, nós temos a responsabilidade da decisão, né? Eu brinco e digo assim, torcedor torce e direção dirige, né? Mas não é pejorativo isso, porque na hora de fazer a conta, tu tem que no mínimo
pensar a possibilidade de pagar essa conta, né? Então é uma equação, mas eu tenho assim muita convicção, muita tranquilidade, porque esse grupo que está aí, ele tem muita relação de valor, de dinheiro, investimento, o modelo que foi colocado, ele buscar jogadores que chegaram aqui ano passado sem terem projeção nenhuma, já foram embora porque se projetaram demais o clube. Você costuma dizer aí, o Fábio e a turma de futebol, que eles não vão ganhar dinheiro aqui no Juventude, vão ganhar depois fora. Então, esse equilíbrio é necessário. E nós temos muita confiança nessa direção executiva que vai saber equilibrar essa coisa.